Prosseguimos com a programação manancial desta semana, falando sobre um chamado de Deus aos homens. Você já parou para pensar, meu amado telespectador, que Deus tem um chamado para a sua vida? Se Ele tem um chamado para a sua vida, é porque Ele tem um plano para a tua vida, ou planos para com a tua vida. E quando Deus coloca os seus olhos numa pessoa, Ele está enxergando nesta pessoa um grande potencial, não é, de valor, reconhecendo a importância desta pessoa. Se renda ao chamado de Deus, porque nós dissemos aqui no bloco anterior que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vitória, pensamentos de bênçãos. Deus tem um chamado e um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Nós precisamos nos render ao chamado de Deus, aos planos de Deus, porque quando nós andamos nos nossos próprios planos, não é? Traçamos os nossos próprios planos e deixamos Deus numa condição secundária, nós usando aqui uma linguagem bem popular, nós caímos do cavalo, nós nos estrumbicamos, não é? Uma expressão assim bem interiorana, né? Nós nos estrumbicamos. O homem se dá mal, geralmente, quando ele tem os seus planos e deixa Deus de lado. Salomão, um grande rei de Israel, filho de Davi, que herdou o trono, foi próspero, foi um homem de sucesso, o homem mais rico sobre a terra que já existiu. Salomão foi o homem mais rico que já existiu sobre a terra. Olha o que ele diz escrevendo aí os seus provérbios, capítulo 14, livro de Provérbios, capítulo 14, o verso de número 12. Este homem que foi um homem de sucesso, ele diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Olha a conclusão que Salomão tira de alguém que deseja estabelecer o seu próprio caminho e trilhar o seu próprio caminho sem a orientação de Deus, sem que Deus esteja inserido neste contexto de jornada, de caminhada. É fundamental para que a gente trilhe caminhos de vitória, de sucesso, de crescimento, de vida. Não é como Jesus diz, as palavras que eu vos disse são palavras de espírito e vida. Não é? Para que a gente trilhe, não é, um caminho de vitória, de comunhão e de sucesso, enfim, na nossa vida dia a dia, é necessário Deus estar no controle, nos conduzindo, nos guiando. Porque Salomão reconhece, há um caminho que ao homem parece direito, parece bom, parece que vai ser um caminho vitorioso, de sucesso, parece, mas o fim dele, diz lá, mas o fim dele são caminhos de morte. Veja, se eu fui criado por Deus e chamado por Ele para estar na sua presença, quando Deus me chama para viver na presença dEle, diante dEle, é porque Deus deseja que eu tenha vida e não morte. É que Deus deseja que eu prospere e não esteja falido, não é? Esteja destruído, vencido, frustrado, não. A morte não faz parte daquele que é chamado por Deus. A Bíblia diz que o último inimigo que há de ser vencido é a morte, Aonde a morte é a tristeza, a escuridão, a trevas, a decepção, a tristeza, a frieza, não é? E assim por diante, não é? Vão aí os adjetivos, não é? Os sinônimos relativos à questão aí da morte. Todas as vezes que Jesus encontrava pessoas doentes, pessoas enfermas, que estavam já sentenciadas à morte, Ele repreendia aquela enfermidade, repreendia aquele mal e trazia a sua vida, a vida em abundância,
Um dado momento, uma mulher que há 12 anos sofria lá de uma enfermidade, ela tocou nas vestes de Jesus, saiu virtude e ela foi instantaneamente curada daquela enfermidade. Uma outra mulher, há 18 anos, andava encurvada, não podia endireitar-se, de maneira nenhuma. Ao ter um encontro com Jesus Cristo, ela foi restaurada, foi curada, não é simplesmente porque Jesus tocou na sua vida, não é? E tantas outras pessoas nós lemos na Bíblia que experimentaram esta unção de vida que só Jesus Cristo pode oferecer ao homem. Foram restauradas, não é? Há um texto bíblico também, a história de Lázaro, não é? Era ali uma família, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos que amavam a Jesus. Um dado momento, Lázaro fica doente, Lázaro fica enfermo. E aí Jesus demora-se, ele é informado que Lázaro estava doente, no entanto ele é informado desta enfermidade e ele diz a seguinte palavra: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Depois de 2 dias que Jesus se demora onde estava, ele vai até Lázaro, até onde estava Lázaro. Nessas alturas, Lázaro já estava sepultado. O texto bíblico nos diz que ele já estava sepultado há 4 dias. Há 4 dias. Jesus vai até o sepulcro, pede para que a pedra seja removida e simplesmente pelo poder da sua palavra, ele chama Lázaro: Lázaro, saia para fora. E o relato bíblico lá no Evangelho de João diz que Lázaro ouve a voz de Jesus, recobra a vida, ressuscita, ressurge, já estava cheirando mal há 4 dias, obedece à voz de Jesus, revive e sai para fora, Então, o plano do Senhor Deus para a minha vida e para a tua vida é um plano de vida, vida e vida em abundância. É por isso que nós não podemos andar, não é? Pelos nossos próprios caminhos, conforme Salomão diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Nós não podemos trilhar caminhos de morte. Deus não planejou para nós trilharmos caminhos de morte. Deus planejou para nós trilharmos caminhos de vida, e de vida abundante, vida vitoriosa, vida abençoada na presença dEle. É por isso que nós precisamos atentar para o chamado de Deus. Terra, 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 ouve a palavra de Deus. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Quando o homem decide, escolhe, resolve trilhar os seus próprios caminhos, ele entra então neste contexto bíblico aqui, dito a nós pelo rei Salomão. O fim destes caminhos que o homem escolhe trilhar são caminhos de morte. Mas Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para ser o nosso guia. Jesus veio para nos conduzir à vida. Jesus veio para nos trazer vida e, como ele mesmo diz, lá em João 10:10, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós precisamos, para viver esta vida que o Senhor disponibiliza, nos traz, nos oferece, precisamos reconhecer o valor da palavra. E daí a insistência do Senhor: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Qual é a importância da palavra de Deus para as nossas vidas? Veja, ela dá testemunho de si. Ao longo das Escrituras, nós encontramos muitas passagens nos revelando, nos relatando a importância das Escrituras, a importância da palavra de Deus. Veja, no Salmo de número 119 e o verso de número 105, o salmista, escritor deste salmo, está falando sobre a importância da palavra de Deus. Olha o que ele nos diz. Salmo 119 e o verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A pessoa que não dá ouvidos à palavra de Deus, ela está em trevas. E daí escolhe um caminho que o seu fim são caminhos de morte. Mas quando o homem dá ouvidos à palavra de Deus, ele não está em trevas, porque a palavra, ela ilumina o caminho, ela é uma lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho. Se eu tenho o meu caminho iluminado, se eu tenho os meus pés iluminados, eu estou sabendo aonde vou pisar. E se eu vejo ali um buraco, se eu vejo ali um laço, se eu vejo ali uma armadilha contra a minha vida, evidentemente, se eu tenho o meu caminho iluminado, eu não vou cair no buraco. Eu não vou me lançar numa armadilha, eu não vou estar ali, me lançando numa condição que vai me levar à morte, que vai me levar à queda, me levar à destruição. Absolutamente, eu vou me desviar. Por isso, a importância de nós darmos ouvidos à palavra santa do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim, vamos para um breve intervalo e, na sequência, prosseguiremos.